Eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos quando apareceu o sangue nas minhas fezes. Não tinha dor, não tinha nada, não tinha diarreia. Mas fiquei preocupada. Meu pai marcou uma consulta com o proctologista. E o mais interessante é que, como eu já estou com quase 55, naquela época era raro aparecer pacientes com doença inflamatória intestinal. E eu fui diagnosticada de cara. Assim, eu fui ao médico, fiz nem foi uma colonoscopia completa, foi só uma parcial, bem do começo, só o sigmoide. E o médico já me deu o diagnóstico, retocolite ulcerativa. Ele me deu o diagnóstico e eu não sabia o que era isso. Naquela época a gente não tinha tanta informação e nem como buscar, mas eu fiz o tratamento, com 6 meses eu estava de alta. Eu sem nunca ter tido dor e nem nada. Aí ele me deu alta, mas ele não me disse que eu tinha uma doença incurável. Ele simplesmente me deu alta. E, para ser sincera, eu acho que naquela época foi até bom, porque eu tive uma remissão de tantos anos que eu não me preocupei com isso. Entendeu? Então, eu só tive novamente sintomas já aos 28 anos, já casada, grávida. Durante a gravidez eu sangrei de novo. E aí eu assustei, porque quando a gente está grávida a gente não quer adoecer, né? A gente só quer gerar. E aí eu fui buscar novamente o médico e aí eu fiz um tratamento só com supositórios na época e foi suficiente. Eu tive uma gravidez perfeita, um filho perfeito e desapareceu a condição de retocolite na minha cabeça novamente. Entretanto, quando meu filho fez 9 meses, ele teve alguma coisa que ele precisou de um tratamento e eu também não estava me sentindo bem, eu estava com estomatite severa, mas eu pedi ao pediatra do meu filho para me indicar um anti-inflamatório, alguma coisa. E ele me indicou, não me lembro o que foi, e eu tomei. E aí eu tive uma crise grave. Aí o meu intestino não aguentou aquela medicação, ou a doença estava ali para eclodir e eclodiu. E aí eu tive a minha primeira crise grave de retocolite, foi quando eu tinha 28 anos e meu filho estava com 9 meses. Só que eu o amamentava. E aí quando eu fui ao médico e ele falou que tinha que entrar com corticoide, eu falei de jeito nenhum, porque eu não podia continuar amamentando, segundo o médico. Aí eu fiquei tentando me cuidar, e eu fui emagrecendo, eu fui piorando. E aí um dia o médico falou assim, olha, ou você faz o tratamento, e aí você vai continuar podendo dar mamadeira pro seu filho, porque senão você não vai poder dar peito, nem mamadeira, nem nada, você não vai conseguir melhorar desse jeito, só com esse tipo de tratamento, você precisa de alguma coisa mais séria. E aí eu comecei os tratamentos mais pesados, né, para retocolite. E naquela época o tratamento pesado era corticoide, sulfasalazina, eu usava tanto o supositório quanto o enema, que era muito chato de usar e era caríssimo, caríssimo. Era um tratamento muito caro. Mas usei e aí eu melhorei, mas eu tive que desmamar meu filho mesmo, né? Mas aí eu melhorei, ele foi crescendo, eu fui melhorando, piorando, melhorando. As minhas remissões, elas eram por pouco tempo. Aí eu trabalhava durante as remissões e adoecia de novo, entrava de licença. Eu era professora de inglês na época. E de repente, as minhas remissões começaram a ser menores do que as crises. Mas o dia que eu considero o dia que assim, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, porque quando eu não melhorei, o médico começou a falar de ostomia pra mim. Aí eu falei assim, de jeito nenhum, não faço. Eu achava que minha vida ia acabar, que ia acabar meu casamento, meu trabalho, minha vida social, achei que ia acabar. Eu falei, não faço, não vou, eu vou sarar. E eu tentei tudo, sabe? Eu tentei fitoterapia, a alopatia eu já tentava, né? Fitoterapia, homeopatia, a hipnose, fui no psiquiatra. Aí o psiquiatra falou assim pra mim, olha, você não é ansiosa, você não está em depressão, não há nada que eu possa fazer, você não tem problema de sono, não há nada que eu possa fazer por você. O que eu tinha era diarreia, eu já não dormia de tanta diarreia, e aí eu já tinha um edredom no banheiro, eu passava a noite no banheiro, porque à noite eu tinha mais crises, né? E muita dor, a cólica era muito grande. Então eu fui piorando e eu falei, ostomia eu não faço. Mas um dia eu estava andando pela rua com meu filho, próximo da nossa casa, ele era pequeno ainda, e aí eu senti que eu ia ter diarreia
E aí eu pedi pra ir numa loja de armarinhos, sabe? Lá onde vende essas coisinhas. Eu entrei e pedi, moça, deixa eu ir ao banheiro. Aí ela me permitiu ir ao banheiro. Eu ia em qualquer banheiro nessa época. Banheiro masculino, feminino, de oficina mecânica, de posto de gasolina. Às vezes eu tinha que evacuar dentro do carro, porque não dava tempo de sair. Então, assim, eu realmente fui ficando de uma forma que eu já não escolhia. Só que esse banheiro tinha uma coisa muito especial, esse banheiro tinha um espelho, eu não tinha espelho no meu banheiro. Aí eu sentei no vaso, meu filho entrou comigo, porque ele era pequeno, eu tinha medo dele ser sequestrado, se afastar, e ele estava brincando com uns bichinhos de plástico. Assim, eu vi o reflexo do meu filho e o meu reflexo no espelho. E pela primeira vez eu vi o meu rosto quando chegava a cólica. Eu fiquei horrível. Todas as veias do meu rosto, elas ficaram altas. E eu fiquei... Sabe quando você fica... Eu não sei nem explicar. Assim, quando... Não era eu. Eu parecia um monstro. Por causa da dor. E aí, antes vinha a cólica. Aí depois a gente tinha diarreia. E depois ia melhorando aos poucos. A gente sai drenada do banheiro. Porque a cólica, ela demanda muita energia da gente, né? E aí, a hora que eu vi que o meu filho estava lá vendo o meu rosto daquele jeito, eu pensei, gente, ele sempre entrava comigo nos banheiros. Eu falei, gente, meu filho está vendo isso aqui todos os dias, eu tenho que tomar uma providência. Não é possível continuar desse jeito. Mas ainda não foi dessa vez que eu decidi pela ostomia, que o médico já vinha dizendo. Eu me mudei para Goiânia, troquei de médico. Tive uma remissão legal de 8 meses. Cheguei em Goiânia, prestei concurso, comecei a trabalhar na prefeitura como professora, comecei a trabalhar em outra escola de inglês, tinha 2 empregos, estava indo bem. E em 8 meses de trabalho eu tive outra crise grave. E aí eu realmente, aí eu falo que Deus me parou e falou assim, para, né, vamos resolver isso. E aí eu tive que fazer a pior colonoscopia da minha vida, porque como eu estava muito fraca e muito magra já, eu não pude tomar nada de analgesia, porque a pressão estava muito baixa. Então eu lembro direitinho que eu vomitei bile o tempo todo da colonoscopia. Foi horrível a dor, porque o meu intestino era muito machucado. A colonoscopia já não é agradável. Mas o meu intestino, um dia eu assisti uma colonoscopia que meu marido permitiu, meu médico permitiu que eu assistisse do meu marido, e eu vi o intestino no vídeo, todo cor-de-rosa bonitinho. Eu nunca tinha visto um intestino cor-de-rosa bonitinho, porque o meu parecia um hambúrguer, sabe? Todo vermelho, todo inflamado. Eu tinha, naquele momento, uma pancolite, ou seja, meu cólon estava inteirinho comprometido. Então, fazer uma colonoscopia na pessoa com essa condição, sem poder dar analgesia nenhuma, foi realmente horrível. Aí eu lembro que eu cheguei no quarto, minha irmã estava lá e a minha uma amiga, eu falei, fala pro meu médico que ele pode tirar o meu intestino e jogar na lata de lixo, porque eu nunca mais na minha vida faço outra colonoscopia. Só que quando o médico viu a minha condição, antes dele receber esse recado meu, ele já tinha ligado para minha mãe, para meu marido, e falado assim, agora eu tenho que fazer. Não tem como, querendo ou não, a gente vai ter que operar. Ela não tem outra opção. E o interessante é que meu médico sempre falava para mim assim, porque eu, embora eu tivesse a doença, eu viajava muito, eu fazia muita coisa, passava um monte de apuro, mas eu fazia muita coisa. E meu médico falava assim, mas você vai viajar? E se você sangrar? E eu pensava que ele estava falando daquele sangramento da diarreia, mas não era desse sangramento que ele estava falando. Ele estava falando de uma perfuração que podia me fazer entrar em emergência. Mas eu não ouvia isso. Eu só ouvia que eu ia sangrar. Sangrar aqui e lá, melhor lá na praia, por exemplo. Né? Vamos sangrar lá na praia. Imagina, era isso que eu pensava. Mas nunca aconteceu. Mas era o que estava para acontecer naquele momento. Por isso que ele decidiu que naquele momento eu precisava da ostomia. E assim foi, só que eu estava tão mal. Para você ter uma ideia, eu tenho 1,54 m. Eu estava pesando 33 quilos. Eu já estava também há 2 meses usando fralda, porque eu não tinha continência nenhuma mais e eu não conseguia ir ao banheiro. E eu tinha cerca de 30 evacuações por dia de sangue. Então eu estava depauperada, assim, eu não tinha mais nada. Meu organismo não tinha nada. Eu me lembro que eu fiquei fraca da cabeça, literalmente. Eu não conseguia enxergar direito, eu não conseguia conectar com pensamentos. O meu pensamento era errático, eu não conseguia assistir televisão, não conseguia ler, não conseguia nem uma revista, nem nada. Eu estava sem lugar. Só que aí eu estava muito ruim para operar. O médico, eu não tinha condições clínicas de operar.
E aí o médico decidiu que eu tinha que ir para casa e fazer um tratamento em casa, tomar injeções de vitamina K, porque minha coagulação estava ruim, outras coisas para que eu pudesse voltar ao hospital e fazer a cirurgia. E assim foi. Até era meu marido que me dava as injeções e eu voltei para fazer a cirurgia. Eu voltei assim um pouquinho melhor e muito tranquila, porque para ser sincera, eu tinha resolvido todas as minhas pendências, todas as pessoas acharam que eu ia morrer, todas, com exceção do meu marido. Todas as pessoas se despediram de mim, porque quando as pessoas me olhavam, elas pensavam assim, não vai, mas não vai dar certo, isso vai dar ruim, como diz hoje. E aí eu fui, eu me lembro direitinho, que eu estava tão em paz com Deus, que eu pensei assim, gente, se Deus me levar, tá tudo certo. Eu já tinha decidido que meu marido podia casar de novo com uma moça que eu até tinha pensado em qual, professora do meu filho, de jardim, e aquilo ali. E eu estava tranquila, que meu filho ia ser cuidado, meu marido ia arranjar outra pessoa, eu estava de bem com o mundo e com Deus, e que estava legal para eu ir. Eu estava pronta para ir embora, sem brincadeira. Eu tenho uma fé muito grande. Então também eu tinha certeza que eu saindo dali, eu ia estar melhor. Eu ia estar com Deus, estava melhor do que como eu estava. Eu lembro direitinho da hora que eu cheguei no centro cirúrgico, que eles tiveram que buscar a roupa para mim na pediatria. Porque eu estava muito pequena. Então não tinha roupa que parasse em mim, buscar. E eu lembro também que o anestesista veio, e a hora que ele me deu a minha pressão, ele falou que aquilo não dava para dar anestesia. Aquela pressão não era o suficiente para que eu tivesse a anestesia que ele tinha pensado. Era um freelance da Unimed, tá? Aí ele foi buscar outra coisa. E eu lembro de olhar pro meu médico estava assim, encostado na parede, ele estava com um semblante tão preocupado, eu falei, tá todo mundo muito preocupado. E eu não estava, naquele momento eu não estava. E aí eu fiz a cirurgia de retirada do intestino grosso. Só que como eu estava muito mal de pressão e tal, o anestesista não me deu uma anestesia assim que eu realmente ficasse confortável. Eu acordei durante a cirurgia toda, várias vezes. E a hora que eu estava entubada, então a hora que eu ia gritar de dor, ele dava mais uma gotinha e eu apagava de novo. E a hora que meu médico, acho que ele deu o último ponto, não tinha mais anestesia. Então eu comecei a sofrer dor ali dentro do centro cirúrgico. Eu comecei a chorar e reclamar dentro do centro cirúrgico. E eu lembro direitinho do meu médico entregando meu intestino dentro do saco branco para o patologista. E eu lembrei tanto que até hoje eu reconheço o cara que levou o cara do laboratório quando ele não sei. Ele foi, eu fui para UTI, lá na UTI eu não estava aguentando de dor. E aí eu realmente dei trabalho no tempo. E a minha cirurgia foi à tarde, ela deu meia-noite, trocou o plantão, a médica veio, me deu uma, falou assim, olha, eu vou te dar uma injeção agora, o máximo que você aguenta. Você vai ter que se aguentar desse jeito. E aí ela me deu a injeção. Não que eu tenha deixado de sentir dor, mas pelo menos eu enxerguei que tinha uma pessoa do lado direito, uma pessoa do lado esquerdo, tinha um relógio na minha frente. Então ali, eu estava tão mergulhada na dor antes que ali eu vi que eu existia além da minha dor. E no outro dia o anestesista foi me visitar, coisa que em geral eles não fazem. E ele foi ver se eu tinha sobrevivido, certo? Né? Aí eu falei assim pra ele, por que você deixou doer tanto? Ele falou assim, eu não podia. Se a gente ia te perder se eu desse alguma coisa mais forte. E assim foi, mas eu fiquei só 5 dias no hospital. A minha recuperação foi maravilhosa, apesar de tudo. Meu médico me deu alta. Eu lembro direitinho que eu queria tanto ter alta, né, que eu fiquei no cantinho do sofá assim, encostada, não podia virar a cabeça pros dois lados, assim, que eu ficava tonta. Mas o médico chegou e perguntou se eu estava bem, eu tô ótima. E eu fui pra casa com a minha ostomia. Foi assim que eu entrei no mundo da ostomia. E aí a coisa ficou feia, porque aí eu só vomitava e tinha cólica e fiquei ruim e entrei assim em depressão mesmo. Eu só chorava e eu pensava, gente, já passou o pior, eu só choro. E eu só chorava e foi muito. Esse primeiro mês foi muito, mas muito difícil. Chamaram um psicólogo para cuidar de mim em casa, não adiantou. A estomaterapeuta foi na minha casa, me ensinou, estava tudo certo. Meu médico fez uma cirurgia maravilhosa em mim, sabe? Ele fez a protrusão perfeita, porque a ileostomia, se não tiver, né, uma técnica muito boa, ela dá muito problema para a pessoa com a administração da bolsa. Tudo certo, não tinha nada de errado.
Eu sabia que eu ia sofrer. Eu fui preparada durante anos para isso. Eu já estava com 35 anos nesse dia da cirurgia. Eu tinha sido preparada anos para isso. E ainda assim, eu lembro que o psicólogo falou para mim que aquele conceito do nocaute, quando a pessoa leva aquele murro e ela apaga, que eu tinha sofrido aquilo. Eu falei, cara, mas era tão avisado, né? Então eu tava assim, eu tava tipo apagada, as minhas emoções estavam muito ruins, eu fiquei muito chata, eu já não sou uma pessoa muito fácil. Mas assim, eu doente, com dor, eu fiquei muito ruim. Aí eu falei pra minha irmã, olha, eu não tô me aguentando chata, me leva no psiquiatra, porque senão vocês não vão me aguentar não. Minha irmã e meu marido que cuidavam de mim na época. Meu filho estava assim, largado para as pessoas que pudessem olhar por ele. Eu tinha escrito no caderninho dele para o professor dele que a mãe dele ia passar um tempo fora do ar, isso um pouco antes da cirurgia, e que ela pudesse e relevasse que ela pudesse, porque não tinha quem o acompanhasse naquele momento. Estava todo mundo investido realmente comigo. E meu pai também estava doente na época, estava em casa também com derrame. Então, nesse momento, foi muito difícil. E eu fui ao psiquiatra e olha só o que ele falou pra mim. Eu não lembro o nome dele, graças a Deus. Ele falou assim pra mim, você usa bolsa de colostomia? Eu falei, uso. Ele falou assim, tem razão, você tá com depressão. Você vai precisar usar antidepressivo o resto da sua vida. Eu falei assim, então passa. E ele passou. Eu vou te dizer, assim, que ele pode ter errado no prognóstico, ele pode ser muito ignorante com relação à ostomia, mas ele acertou no remédio bonitinho. E assim, em 2 semanas eu estava muito melhor. Mas tudo estava melhor. Por quê? O intestino que estava passando por aquela fase de adaptação estava melhor. Eu estava um pouquinho melhor, assim, emocionalmente também. E eu estava tomando remédio, estava tomando antidepressivo. E eu fui na associação. E a associação dos ostomizados de Goiás foi assim, descortinar o mundo pra mim, sabe? Eu vi aquele tanto de ostomizado, sabe? Criança, idoso, gente jovem, conversando e contando história, e namorando, e amando, que eu falei, meu Deus do céu, eu quero aprender essas coisas. Eu falo num depoimento meu, que eu recebi naquele dia resposta para dezenas de perguntas que eu tinha e para outras que eu ainda nem tinha tido. Porque a gente vai tendo as dúvidas com o tempo. A gente não tem todas as dúvidas numa vez. E aí, ali eu falei, cara... E a enfermeira me recebeu assim. Porque, veja bem, estávamos no ano 2000. Ano 2000, olha só, as mulheres têm isso, acho que talvez os homens também, não sei, mas as calças eram todas baixinhas no ano 2000. Todo mundo usava calça baixa. E eu tinha uma bolsa pendurada na barriga, entendeu? Então eu usava camisetão, usava calça baixinha e camisetão por cima. E a enfermeira falou assim, você bem podia usar uma roupinha mais bonitinha, né? Eu não sabia se eu batia nela, mas assim, ela falou com carinho, com amor e com firmeza e eu vi que ela estava certa. Sabe, eu podia me vestir melhor do que aqui. E eu sou professora por formação, né? Então eu comecei a aprender com o povo lá, como é que se veste, como é que age, como é que faz, e aí eu já queria ensinar. Todo professor tem essa mania, acha que o que aprende tem que ensinar. Aí eu tirei umas fotos. Meu filho tirou essas fotos, aí eu fiz um álbum da mulher ostomizada, apresentei num congresso, porque aí também eu fiquei conhecendo gente de outros lugares com ostomia, porque a associação tinha conexão com outras associações, e teve um encontro de jovens aqui em São Paulo, e eu vim. E foi assim que eu entrei no mundo da ostomia. Foi chegando na associação, muito mal ainda, deprimida, e depois começando a descobrir que eu podia ter uma vida normal com ostomia. Bem próxima da morte, olhar nos olhos, pensar, me leva, porque na verdade esse é o meu pensamento. Tem pessoas que são diferentes, têm um funcionamento diferente. Tem pessoas que elas se agarram à vida com muita intensidade. Isso faz parte do funcionamento da pessoa, da pulsão dela, né? Falando da psicologia, pulsão de vida dela. E tem outras pessoas que elas não dão esse todo valor na vida. Tem gente que pensa que eu fiz tudo para sobreviver e tal. Não foi essa a minha experiência. Eu sei que é a experiência de várias pessoas. A questão é que tem uma coisa muito maior em mim, que é a minha espiritualidade,
entendeu? Então, essas perguntas, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, já foram respondidas para mim há muitos anos. Então, eu não tinha esse problema, mas a gente não ter esse problema e chegar na morte é transformador. Porque eu fiquei pensando o seguinte: se Deus me permitiu passar por tudo isso que eu passei, e ainda assim eu estou aqui de volta, há que ter um propósito nisso. Há que ter um propósito. Então, o que aconteceu? Eu resolvi, depois que eu estive muito próxima da morte, embora eu estivesse pronta e entregue, eu sou cristã, né? Então eu acredito que Jesus já fez tudo que eu tinha que fazer por mim na cruz e que por ser cristã eu estarei com Deus depois da minha morte. Então isso é básico na minha vida, isso é a minha base. Porque, assim, eu tenho uma frase de C.S. Lewis, que quem escreveu Crônicas de Nárnia, que ele diz, você não tem uma alma, você tem um corpo, você é uma alma. Então você entende que a alma ela é muito maior do que essa temporalidade aqui do nosso corpo. Aqui. Só que eu penso que como eu estive muito próxima da morte, esse encontro, e a volta, né? Foi queria dizer que eu tinha um propósito a respeito disso, que devia ter alguma coisa a mais para fazer aqui. Né? E com certeza não era ficar reclamando da vida, né? Isso é uma coisa que realmente eu não vejo propósito em reclamar, é uma coisa contagiosa, é uma coisa que nos coloca para baixo. Então, a partir do momento que eu tinha ostomia, eu parti dali para frente. O que a gente pode fazer dali para frente? Agora, o que eu aprendi muito com esse bate-volta? É que a gente tem que estar sempre em dia com os nossos afetos. A gente tem que estar muito em dia com o nosso perdão, em dia com os nossos eu te amo. Porque se eu tivesse ido naquele dia aos 35 anos, eu estava com tudo zerado, estava tudo zerado. Todo mundo que eu amava sabia que eu amava. Todo mundo que eu precisava pedir perdão, eu tinha pedido perdão. Então eu estava bem, eu estava tranquila. E a gente não pensa que a gente pode... Eu estava com uma morte anunciada, embora ela não tenha acontecido, mas ninguém está com a morte anunciada e a gente não sabe que a gente vai, quanto tempo a gente vai viver. Então a gente tem que estar em dia com os nossos afetos, né? Amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque a gente não sabe se haverá, entendeu? Então, essa foi o meu grande aprendizado, foi isso. E outra coisa, eu creio que Deus nos ama através das pessoas. Eu aprendi isso com uma paciente terminal que eu acompanhei, porque depois eu tive um trabalho muito grande com pacientes terminais, porque era assim, eu ia ensinar a pessoa a usar a bolsinha, certo? Só que tinha gente que ela não precisava aprender a usar a bolsinha, porque ela estava morrendo. Ela precisava de alguém que estivesse ao lado dela para acompanhar o processo dela de morrer. E eu me interessei muito por tanatologia, pelo processo de morrer, pela morte e tudo. E aí eu acompanhei alguns pacientes. E uma moça uma vez me disse assim, Deus me ama muito, ela me disse. Porque tem muita gente que me ama e Deus nos ama através das pessoas, como Ele nos amou através de Cristo. Então assim, todos nós podemos ser instrumentos do amor de Deus. Todos nós podemos ser manifestação do amor de Deus na vida das pessoas. Então, se eu fiquei aqui, eu quero ser instrumento do amor de Deus, porque Deus colocou tanta gente na minha vida. Você não faz ideia de quanta gente boa Ele colocou na minha vida. Sabe, pessoas na associação, pessoas na família, pessoas na igreja, pessoas em todos os lugares do mundo, pessoas que cada uma delas me ensinou um pouquinho sobre ostomia, sobre viver, sobre morrer, sobre... enfim. Então, Deus nos ama através das pessoas. E eu quero e tento ser manifestação de Deus na vida das pessoas. Então, para mim, esse bate-volta me ensinou isso. Estar em dia com os meus afetos e ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Basicamente isso. Se eu for resumir, pensa em inteligência como resolução de problemas, aí bem praticamente falando, bem no pragmatismo, o ostomizado, ele tem que resolver tantos problemas que ele se torna uma pessoa mais criativa. Entendeu? Então, eu saí melhor, eu saí com valores diferentes, eu saí com uma sensação, um conhecimento da minha finitude, que isso é interessantíssimo, a gente ter esse conhecimento da nossa finitude, e que isso me abriu para uma plenitude que eu não tinha.
Porque se eu tenho finitude, então eu tenho que viver essa plenitude. E por isso é que eu digo, existem pessoas nesse mundo que sobrevivem, outras que vivem e outras que supervivem. Eu considero que eu supervivo. Eu e algumas outras pessoas que eu conheço muito próximas, que estiveram próximas da morte e que aí elas realmente tiveram outros valores. Coisas que antes me importavam, hoje não me importam de forma nenhuma. Então hoje eu supervivo. Eu vivi muito mais com a bolsa do que nos 35 anos anteriores. Em todos os sentidos. No trabalho, no sexo, nos estudos, na minha maternagem, nos meus afetos, nos meus vínculos, em tudo. A bolsa, eu sou Damares antes da bolsa e mulher depois da bolsa, eu sou muito mais plena, sem a menor dúvida. Sem dizer, eu sei, nós vamos falar sobre as limitações. Existem, claro. Mas tem uma frase na cartilha da mulher que fala: os seus limites estão na sua cabeça e não na sua ostomia. E eu acredito nisso. Quando eu saí do hospital, na cadeira de roda, as enfermeiras despediram de mim e falaram assim: até daqui 6 meses, quando você vier fazer reversão. E eu falei, então tá. E naquele momento eu falava, gente, mas parece que eu não vou voltar a fazer reversão. E realmente, o meu médico estava aguardando que o meu reto sarasse, né, para que eu fizesse a reversão. Eu tinha 2 opções de reversão. Podia fazer uma anastomose retal, né, intestino fino com reto, ou podia fazer a bolsa ileal. Só que eu não sarava, e nesse tempo eu comecei a andar ao Brasil, eu comecei a andar ao mundo. Eu fui a alguns congressos internacionais de ostomizados. Então eu comecei a ouvir muita história, eu comecei a fazer visitas, né, para ostomizados, que a gente fez reversão, então eu tinha informação demais. Eu acho que por um certo excesso de informação, de saber de coisa demais, eu tomei uma decisão. Quando 7 anos depois, veja bem, demorou 7 anos para ter condições clínicas para fazer minha reversão. O médico falou assim, agora dá para reverter. Eu falei assim, quero não. Por quê? Eu falei assim, ó, porque se eu fizer uma anastomose retal, eu vou ter muitas evacuações por dia. Posso ter muitas evacuações por dia e eu não tenho tempo no momento, a minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo de ir ao banheiro. Você veja que é uma coisa muito pessoal, principalmente por causa da minha história de diarreia, que era o que me atrapalhava na vida, principalmente era a diarreia. Então eu pensei, será que eu quero ter várias evacuações? Normalmente até 6 evacuações, no começo é mais, depois é melhorando e tal. E eu conhecia casos bem-sucedidos, inclusive gente que não tinha mais tantas evacuações e tudo, mas eu conhecia outros que não tinham sido tão bem-sucedidos. Então, principalmente na questão da doença inflamatória intestinal. O pessoal de câncer não, mas o pessoal de doença inflamatória intestinal, que retira todo o intestino, algumas pessoas não tem uma reversão tão bem-sucedida assim. E tinha a questão da bolsa ileal, e eu tinha medo de ter Pouchitis, que é a inflamação na bolsa, a bolsite, né? Eu falei assim, gente, eu não quero de novo passar pelo que eu passei. Então isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que quando as pessoas me perguntam, eu devo reverter ou não, eu respondo para elas o seguinte: quem vai conviver com as consequências de você reverter ou não é você. Essa é uma decisão que você tem que tomar. Não sou eu, não é a minha experiência. Você ouvir várias experiências é interessante, mas talvez tem gente que precisa tentar pelo menos a reversão, porque ela pode dar certo. E depois também, se não der certo, volta a ter ostomia. Também existe essa possibilidade, mas eu não estava naquele momento, quando eu fiz 7 anos de ostomia, eu estava numa fase tão maravilhosa da minha vida, mas tão maravilhosa. Eu tinha acabado de trocar o carro pela bicicleta, então eu estava pedalando forte, eu chegava a pedalar 60 km na época. E o pessoal pedalava e pensava, se eu tiver aqui ao banheiro no meu banco, vai me esperar nas trilhas? Eu não quero. Olha os motivos que a gente escolhe para não fazer uma reversão. Mas eu pensava assim, gente, não quero isso agora, não quero passar por tudo aquilo. Eu tinha sofrido muito. Então eu penso que foi isso. Só que, o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma tatuagem para comemorar 7 anos de ostomia. E aí o tatuador, eu falei assim pro tatuador que era pra fazer em cima da cirurgia, aí ele falou assim, não vai dar pra tampar tudo não. Eu falei, não precisa tampar, tenho o maior orgulho da minha cicatriz, é só pra gente comemorar que agora eu decidi ser uma ostomizada definitiva mesmo, né? Então foi por isso que eu não fiz a reversão. Tempos depois eu optei por fazer a amputação do reto, mas isso é outra história. O prêmio que eu ganhei, né, fui receber lá na Colômbia, fui conhecer o Caribe lá na Colômbia. Foi legal receber o prêmio, mas por umas coisas que não tem muito a ver com o prêmio. Tem a ver, por exemplo,
receber um prêmio que premiou a minha história. Na verdade, quem que escreveu a melhor história, né? Porque é lógico que tem histórias muito melhores que as minhas. Que a minha história é só mais uma história, mas aí eles premiaram que tem a ver com isso também. Por exemplo, eu fiz a cartilha da mulher. Aí tem um monte de gente que fala assim, nossa, eu sempre pensei em fazer isso. Eu pensou, mas não fez. Então a gente tem que pensar e fazer. Então se a gente quer ganhar um prêmio, a gente tem que se esforçar. E aí foi uma coisa interessante, porque eu fui apresentar a minha história na Colômbia, e aí eu queria apresentar em espanhol. Porque afinal, ia ter mais gente lá que falava espanhol, eu queria ser educada e apresentar. Aí eu escrevi a minha história, minha professora de espanhol escreveu em espanhol, eu li aquilo 300 mil vezes para poder entregar em espanhol. Então foi um crescimento pessoal, foi tudo, mas o mais engraçado foi uma pessoa que eu encontrei anos depois, que ouviu minha história no Great Comebacks e falou assim pra mim, Damares, você não me conhece, mas o dia que eu ouvi essa história do Great Comebacks mudou a minha vida. Eu pensei, tem ostomia, né? Não, não tinha. Não tinha ostomia. Ele ouviu a história, achou a história muito interessante, ele não se cuidava, ele era muito obeso, e ele disse que saiu de lá decidido a cuidar da saúde dele, porque se eu, que tinha tido uma coisa na minha saúde, que quase levou a minha vida, eu estava ali celebrando e contando a minha história e me cuidando, por que que ele, que era jovem, não ia cuidar da sua saúde? Olha só como é que a gente não faz ideia de como que as coisas impactam a vida das pessoas, né? Então, foi bom ganhar, foi bom porque me trouxe mais autoridade, aí você vai pedir um patrocínio para fazer mais uma edição da cartilha, aí você faz um projeto para lançar 5 mil exemplares, você ganha dinheiro, por exemplo, para lançar 13 mil exemplares, que foi o que aconteceu da última vez, né? Fiz um projeto a preciso 5, ganhei muito mais patrocínio. Por quê? Porque aí as pessoas falam assim, né, o que ela fala deve ter alguma coisa a ver mesmo, então deixa eu ajudar essa pessoa a fazer isso. Então ajudou, foi gostoso, conheci, mas lá eu não conheci praticamente os ostomizados, né? Eu gosto muito de estar no meio dos ostomizados, porque com eles eu aprendo mais. Ali no prêmio, que foi muito bom ganhar, eu fui para compartilhar a minha história, sabe? Foi isso. Que falou que eu devia vestir uma roupa mais bonitinha. Aí eu passei a vestir roupas mais bonitinhas, né? E aí eu tirei as fotos e fiz o álbum da mulher ostomizada. Por quê? Porque a enfermeira, sinceramente, ela estava atrapalhando o serviço. Toda hora ela queria que eu fosse lá na sala para mostrar a roupa. Aí eu falei, gente, eu preciso tirar umas fotos, porque ela mostra as fotos, depois a pessoa só me conhece aqui fora. Isso é naquela dinâmica de associação, aquela correria, você entrega a bolsa, você faz ficha e tal. E aí foi só isso que passou na minha cabeça. Não, eu preciso dar um jeito de ajudar as pessoas, e tem uma coisa que se eu não estiver lá, ela mostra as fotos, eu não estando lá, né? E aí eu apresentei, e aí uma pessoa, que eu tenho que falar o nome dessa pessoa, ela se chama Cândida Carvalheira, né? Ela era presidente da Abras na época. E a gente veio nesse congresso, ela viu o álbum, ela falou assim, o álbum é legal, mas você precisa pôr texto nesse álbum. Ela falou, você precisa pôr texto nesse álbum. Eu falei assim, eu tenho que pôr texto nesse álbum. Então vamos sentar e escrever um texto para esse álbum. Quando eu resolvi fazer isso, eu falo que Deus soprou no meu ouvido, de uma noite para outra, em 24 horas, o texto, que era o texto base da cartilha. Ele mudou, claro, com os anos, mas foi o texto base. Mas eu não fazia ideia de onde essa cartilha ia chegar. Eu achei só que eu ia fazer uma cartilha pra gente entregar para as pessoas que iam fazer a cirurgia. Então, assim, sabe quando a coisa começa assim, ela vai se construindo no caminho? Ela foi se construindo no caminho. Foi meu filho que tirou as fotos. Agora, o mais legal dessa cartilha, e quando a gente pega a primeira edição e quando a gente pega hoje, para você ver como a sociedade evoluiu com relação a isso. Na primeira cartilha, só tem foto minha. Tem várias fotos, tem de biquíni, tem de roupa, tem de lingerie, com o chapéu tampando o rosto. Porque teoricamente não era pra ninguém saber que era eu que estava lá. Como não? Estava escrito meu nome na cartilha. Mas era assim, um certo pudor, né? E hoje, se eu falar numa rede social que eu estou fazendo outra cartilha, se eu perguntar quem quer mandar uma foto, vai chover de foto, eu não vou dar conta de pôr as fotos das mulheres que querem se expor. Porque a gente andou. E não são só os ostomizados que andaram. Todas as pessoas com deficiência, com alguma necessidade especial, elas andaram. Antigamente era muito... as pessoas tinham vergonha de usar óculos, elas tinham vergonha de usar aparelho, elas tinham vergonha de usar próteses. Hoje as próteses são fosforescentes, entendeu? Então é uma evolução da sociedade com relação a aceitar que as pessoas podem ter essas necessidades. E eu vejo essa evolução também na questão de mostrar ou não a bolsa. Por quê? Não é
primeira vez que eu fui pro exterior, eu já vi uma pessoa, primeira não, foi na terceira vez, eu já vi uma pessoa numa piscina gigantesca de um hotel chiquérrimo com a bolsa aparente. Isso aqui não existia no Brasil ainda. Tanto que quando eu fiz as primeiras fotos, eu fiz, logo eu já quis fazer eu até ganhei um prêmio também, não sei, num congresso lá, que eu criei chamava lingerie de bolsinha. Era uma capinha redondinha para pôr a bolsa lá dentro, para poder usar biquíni pequeno, poder tomar sol. Ela não era suficiente para nadar porque ela saía com facilidade, mas dava para tomar sol, para não precisar usar só maiô tampado. Então, isso era lá, mas já era uma coisa assim revolucionária, né? Assim, nossa, usar biquíni e lá no exterior a pessoa já estava mostrando a bolsinha sem nada por cima. Aí aqui no Brasil, se a gente for acompanhando nas redes sociais, já tem gente que já usa bolsinha, só bolsinha, tô de bolsa e pronto. Isso vai depender muito do tanto que a pessoa está disposta a se expor. Quando as pessoas perguntam para mim se eu faço isso, eu faço depende, com a paciência que eu estiver no dia. Porque no Brasil, diferente do exterior, as pessoas perguntam o que é isso? O que aconteceu que você está com isso aí na barriga? Entendeu? Então, se eu estou disposta a fazer uma certa psiquificação de sociedade, eu mostro. Se eu não estou disposta, eu ponho um maiô, um suquinho. Porque eu também não estou nas férias para ir lá fazendo isso, entendeu? Então, eu uso a bolsa, eu mostro a bolsa, mas com muita intencionalidade. Eu tenho intenção disso. Aí eu tiro fotos, pedi permissão para o marido na época, posso estar mostrando, porque afinal, né, nós somos um casal, ele também tem direito de falar, não estou querendo que todo mundo saiba que você usa bolsinha. Mas aí, eu tenho isso comigo. O dia que eu tô afim, eu vou contar uma história interessante sobre a questão, eu tava de maiô, e aí eu tava na praia, e tem esses banheiros públicos que você entra, aí era 50 centavos para fazer xixi e R$1 para tomar duchinha. Eu peguei a minha garrafinha de água, enchi de água, né, pra fazer a higiene da bolsa e roubei lá pro lugar dos 50 centavos. E a mulher falou assim, sério que você quer pagar 50 centavos e se lavar com água doce aí dentro? Ou seja, eu tava muito bem, eu tava de férias, sabe? Então eu falei assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Não, eu não estou pagando, eu vou realmente ao banheiro só, eu não vou tomar banho aqui. E você vai me acompanhar, eu vou te mostrar o que eu vou fazer. E aí eu chamei ela lá, eu fui, mostrei lá minha bolsa. E ela falou assim, nossa, eu nem sabia disso. Então, você percebe que a gente tem que estar muito disposto a se expor para esse tipo de situação. Você tem que estar bem com você tem que estar bem num dia bom. Então, quando eu não estou disposta a ficar contando isso para os outros, eu não comento isso. Entendeu? No dia que eu estou assim de boa, às vezes eu mostro a bolsa e espero as crianças perguntarem assim, o que é isso na sua barriga? É que a gente também tem uma sexualidade muito centrada em penetração, pênis, vagina, e sexualidade é tudo, né? É o corpo nosso todo, ele veio para isso, né? A gente tem sensações em todos os lugares. A questão da ostomia, ela é muito complicada, porque ela junta duas coisas, dois tabus, né? Que são sexo e fezes. Então, isso não é uma coisa fácil. Por que para uma mulher que eu já tinha vários anos de casada não foi tão difícil? Eu já tinha uma intimidade com o meu parceiro, com o meu marido, então tudo isso foi muito tranquilo. Mas aí quando eu imagino uma pessoa que vai começar a sua vida sexual, vai começar um relacionamento, eu imagino que seja mais complicado. Então o que eu aprendi com um rapaz lá da Holanda? Ele era psicólogo, já faleceu, doutor em psicologia e qualidade de vida da pessoa com ostomia. Eu conheci no congresso, nós apresentamos um trabalho juntos e ele ficou chocado de ver como era diferente ser ostomizado no Brasil e lá na Holanda. Porque lá, como eles têm tudo que é necessário para uma qualidade de vida, eles vão só para as firulas que a gente brinca, né? Eles vão só para o lazer e tal. E aqui no Brasil a gente ainda está correndo atrás de bolsa, né? Em vários lugares. Então ele me disse que quando ele era ostomizado desde os 11 anos, e por reto ulcerativa também. E aí aos 19 ele entrou para a faculdade, ele conheceu uma moça. E ele se interessou por ela e aí ele resolveu contar para ela que ele tinha uma ostomia. E ela desapareceu por 3 dias. Ele pensou, desistiu de mim.
Mas ela disse que não, porque naquela época a gente levaria 3 dias para aprender isso. Hoje você aprenderia em 30 minutos na internet, mas naquela época ela voltou 3 dias depois e falou para ele: eu já sei que você tem, a gente pode namorar, não tem o menor problema. E eles namoraram, casaram, tiveram 2 filhos maravilhosos e ele morreu muito jovem, aos 47 anos, por AVC. Então, desde que ele disse aquilo, que ele contou para ela que ele tinha uma ostomia antes de sequer beijá-la, eu tenho para mim que é o ideal, não é que você precisa contar para todo mundo, mas antes que a mão chegue lá na ostomia, é bom que a pessoa saiba, senão ela pode levar um susto, né? E saiba de uma forma mais natural mesmo. Hoje está cada dia mais fácil, com os recursos, né, nas redes sociais, você mostrar isso. Eu até falo que tem gente que leva a minha cartilha, né? Mostra para as pessoas e fala assim: olha, eu tenho essa cirurgia, aí não precisa se mostrar e tal. Ou mostrar foto, sei lá, mostra um vídeo. Enfim, eu penso que isso é interessante. Agora, o maior complicador, na verdade, é a própria pessoa. Eu falo que meu marido aceitou a minha ostomia antes de mim, certo? Ele aceitou antes de mim. Porque a gente fica achando que a gente está fedendo. Isso é fato. Porque você está acostumado ao banheiro, e aí o mau cheiro das fezes, ele fica lá no vaso, você levanta e tal. Quando você vai esvaziar uma bolsa, aquele cheiro vem pro seu nariz, ele fica impregnado nas suas narinas e você sai de casa achando que você está fedendo. E aí eu vou te contar uma história que você vai entender o tanto que a gente fica com isso aqui. Primeiro você acha que você está fedendo, depois você esquece que você usa bolsa, né? Aí estou eu andando na minha cidade, em Goiânia, e entro numa loja e estou sentindo um certo cheiro de esgoto na loja. Eu falei: nossa, mas que mau cheiro. Aí eu entro em outra, também, de novo, não chego, não fiz. Aí eu perguntei à moça: tá com algum problema o esgoto aqui da galeria? Ela falou: não tô sentindo. Assim, tá. Aí eu entrei no Boticário, que é uma loja bastante cheirosa, e eu continuei sentindo cheiro. Eu falei: não é a loja, sou eu. Porque eu tinha esquecido que podia ser eu. Aquele cano de esgoto podia ser o meu, entendeu? E ninguém estava sentindo, porque eu tava com a camisa branca, eu lembro direitinho, assim, mais durinha, né? E aí o cheiro, gente, o cheiro vem aqui no nosso nariz, entendeu? Então, a partir do momento que você esquece, aí você passa a ser um perigo para você mesmo, porque aí pode acontecer, você não perceber. Mas quando eu fiz ostomia, que a gente fica encucada, e meu filho tinha mais ou menos 7 anos, ele era assim da altura da minha ostomia, mais ou menos, o narizinho dele estava aqui na minha ostomia. Aí, pra eu tirar isso da minha cabeça, eu usei o meu filho na época. Eu falo assim: filho, vem cá ver, tá com mau cheiro? Ele fala: não, mãe, não tá. Mãe, aí de vez em quando, eu abria a bolsa e chamava: filho, olha aqui pra ver se ele tava me dando a resposta certa ou se por amor ele tava fazendo de conta que não. Aí ele vinha: não, mãe, hoje tá com cheiro, vai trocar a bolsa? Venceu. Tá certo, então eu sabia que ele estava sendo sincero comigo, porque às vezes a gente pensa que os nossos queridos estão fazendo de conta que não tinha aquele cheiro, entendeu? E eu não queria passar, tá? Porque a gente fica com essa ideia, mas eu sei que não tem mau cheiro. A bolsa foi desenhada para conter o odor das fezes. Vai ter mau cheiro se não fizer higiene direito, se não usar uma bolsa de boa qualidade, se ela estiver soltando, enfim, por outros motivos. Só que na hora do sexo, o que eu digo, né? Bom, primeiro, é bom que o parceiro já saiba da bolsa, certo? É importante isso. E é bom que a bolsa esteja higienizada. Se tem vergonha, tem um monte de coisas, principalmente as mulheres, que elas podem usar espartilho, bracelete, sei lá, voltar a idade dos braceletes. Hoje tem uns lindos. Eu uso uma faixinha, às vezes não uso nada, mas o ideal realmente é você estar mais à vontade com isso. E agora, tem a questão que não é só a ostomia, né? Dependendo do tipo de cirurgia da pessoa, ela tem outras limitações na relação sexual. Porque depois que eu amputei o reto, depois que eu tirei o intestino, eu amputei o reto. E a cirurgia de amputação do reto teve um impacto na minha vida sexual. E não tem na vida de todas as mulheres. Mas a maioria das mulheres que faz a amputação do reto, elas têm uma dificuldade maior com relação à penetração. Certo? Estou falando basicamente só da penetração. Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser resolvido, tem que ser aprendido. Os médicos não têm muito conhecimento, então tem que ser entre a gente mesmo. Porque o que o médico vai saber do que eu sinto lá dentro de mim depois que eu fiz a amputação? Sou eu que sei. Nem a fisioterapeuta ela faz fisioterapia urogenital, nem ela não sabe o que eu sinto. Ela me pergunta o que eu sinto.
Então, fisicamente. Então, somos nós que temos que saber o que nós sentimos. E somos nós que temos também que correr atrás de outras formas. Aquela posição não dá certo, tentar uma outra. Precisa de lubrificação. Muitas mulheres, eu inclusive, quando eu fiz a amputação do reto, não sei se foi coincidência, acho que não, mas eu tive a menopausa naquela época, que foi muito difícil, porque eu quase morri de novo. E então, aquilo tem um impacto. E tudo isso tem que ser conversado. Eu acho que só com outra paciente. É por isso que a associação é importante. Porque a gente encontra outras mulheres para falar olho no olho, olha, é assim, você vai levar meses talvez para ter uma relação sexual. Você pode começar com outras coisas, você pode... Não se prive de outras coisas também. Não prive o seu parceiro de fazer carinho nele. Explica para ele que você não está pronta para tudo, mas você está pronta para um pouco. Sabe? Tudo isso tem que ser conversado, decidido entre o casal. Olha, a questão do parceiro ou da parceira, a pessoa que está próxima, às vezes é até a família. É muito interessante porque a gente não pode desconfirmar do outro, certo? Isso é uma coisa que eu falo porque é o seguinte, quando eu vou visitar um paciente em casa, a família fica mostrando eu, Damares, para a pessoa e falando assim, tá vendo? Não é nada, olha aí, ela tá bem. E não é assim que a banda toca, como se diz. Cada pessoa tem seus recursos, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem o seu tempo. Então eu sempre falo para a família, e também quando eu faço palestras para os profissionais da saúde, não pensem que vocês vão encontrar Damares por aí, não são tantas assim, tão bem adaptadas, tão bem resolvidas, principalmente no começo, porque o profissional de saúde, ele encontra a pessoa com ostomia muito no começo, ela não está assim, ela não está pronta. Então, o equilíbrio entre não desconfirmar a dor do seu parceiro, não minimizar a dor do seu parceiro, não desconfirmar o luto, porque há lutos não reconhecidos na sociedade e um deles é a perda da hipocondria, a perda da continência. É um luto. Você perdeu uma coisa que a maioria dos seres humanos tem, que é a continência das suas fezes, que eu brinco. Que eu era uma pessoa tão controladora que eu perdi até esse controle, que eu descobri que eu não tenho controle de literalmente nada, né? Então, foi um grande aprendizado para mim, é um lembrete para mim, não tem controle da Mads, nem disso aqui você não tem controle, que dirá das outras coisas. Então, essa pessoa que está próxima, ela não pode desconfirmar essa dor, esse luto, e tem um tempo, como que ela pode chegar? Eu acho que acima de tudo, tem que chegar, porque às vezes as pessoas se afastam de medo, sabe? Alguns maridos, por exemplo, se afastam de medo de machucar a parceira, no caso de uma relação física. Mas, gente, há muitas formas de se chegar numa parceira sem machucar. Beijo não machuca, ninguém quer ostomizar. Abraço não machuca. Várias formas de expressão da sexualidade não machucam, até que a pessoa esteja pronta, certo? Agora, existe um mito aí que o marido vai largar da mulher porque ela tem ostomia, ou a mulher vai largar do marido porque... Mas o que eu percebo quando eu vou atender essas pessoas e que eu vou mais fundo na história delas, é que a ostomia pode acontecer, acontece muito, mas a ostomia foi só um pinguinho d'água, uma coisa que já não estava. Ou então, nunca mais quis fazer sexo, já não queria. Projeta na ostomia todas as coisas que não quer fazer, sabe? Não posso por isso, e aí eu não posso por aquilo. E aí faz essa projeção que nem sempre é verdadeira. Então tudo isso é muito delicado de saber até que ponto a pessoa realmente não está tendo um retorno à atividade sexual por causa da ostomia, ou se isso aí já era um problema. Porque, pelo que eu vejo, eu não fiz uma pesquisa sobre isso ainda, mas assim, uma pesquisa acadêmica, né? Mas pelo que eu vejo, quando a pessoa tinha um bom relacionamento com o parceiro ou a parceira, inclusive sexual, isso aí continua depois. No meu caso, melhorou muito, porque eu começava a relação sexual, tinha diarreia, eu tinha que parar, né? Porque é tudo muito próximo ali. Então, depois com a bolsa, não preciso mais parar, né? Posso dormir depois disso, feliz da vida. Então, são coisas, são muitos detalhes, mas as pessoas, o que eu diria para o parceiro ou para a parceira, não se afaste, dê carinho, até que chegue ao sexo.
né, em si. E se não tiver mais jeito de ter sexo, porque há pessoas com ostomia que não podem mais ter sexo com penetração, porque foi um câncer de vulva, por exemplo, e não fez uma neovagina ou alguma outra coisa, ou talvez as pessoas que usavam o ânus para ter relação sexual e aí não podem mais usar. Gente, vamos, né, ser criativos. Nosso maior órgão sexual é o cérebro e é ali que acontece o desejo, acontece muita coisa. Então eu diria isso. Para eu ser muito sincero, eu não posso dizer que eu tenha tido essa experiência, mas eu conheço tanta gente que teve, sabe? Eu acho que eu sinto um preconceito ao contrário. As pessoas às vezes cuidam demais de mim, que é uma espécie de preconceito também, né? Às vezes elas têm medo, assim, de me machucar ou de falar alguma coisa, e às vezes eu brinco com as pessoas, né? Esses dias acho que uma pessoa falou de verme e tal, eu falei assim, mas eu não tenho lugar para guardar verme. Conversa, né? Que a gente tem verme até na cabeça, mas eu brinquei com a pessoa, eu esqueci que você não tem intestino. Então eu não posso dizer, a não ser aquele dia da moça que achou que eu ia tomar banho pagando 50 centavos, mas aquilo não é exatamente preconceito, é mais uma questão de ignorância. Aliás, para mim a origem do preconceito ela está na ignorância, inclusive o autopreconceito, né? Porque eu fiz a ostomia e eu estava na época de licença saúde, porque eu era professora. E eles, depois de tantas perícias e tudo, eles me aposentaram por invalidez. Como eu sou muito inquieta, eu não consegui ser uma aposentada assim de ficar quieta em casa. Então eu passei a trabalhar em ONGs, né, na Associação dos Ostomizados, fazer visita na Associação de Combate ao Câncer. Aqui eu tenho que agradecer a Beth Cacheta, que é uma das fundadoras da Associação dos Ostomizados de Goiás, porque ela me encontrou no supermercado, eu tinha 6 meses de ostomia. Ou seja, eu já estava no supermercado fazendo compras. E ela me chamou para ser voluntária lá. Então, a minha primeira atividade profissional foi voluntária. E eu trabalhei muito naquela época, porque eu tinha tempo. Eu não precisava trabalhar para ganhar o meu sustento. Então, eu tinha muito tempo. Eu tinha um filho só, e o tempo que meu filho estava na escola, eu estava fazendo visitas e trabalhando como voluntária. O que me ajudou muito nessa época? Essa liberdade, né, de poder ir e vir onde eu quisesse, de estar muito no meio de gente que tinha ostomia. Então isso aí foi muito tranquilo para mim. Só que, à medida que os anos iam passando, eu comecei a sentir que eu estava bem, eu não precisava estar aposentada por invalidez. Várias pessoas com ostomia são aposentadas por invalidez não por causa da ostomia, mas por causa da doença de base, sequelas, ou porque continuam lutando com as doenças, certo? E isso é muito justo. Não era o meu caso. Eu não precisava, eu não sentia. Por outro lado, eu morria de medo. Pensava, gente, e se eu voltar a trabalhar com carteira assinada e adoecer de novo? Eu tinha esse medo, eu fiquei, sabe, nessa ambivalência. Aí eu resolvi fazer psicologia, por causa, principalmente, da minha rotina lá de visita nos hospitais, porque eu vi que as pessoas adoeciam de forma diferente, eles enfrentavam as doenças de forma diferente, e eu queria entender melhor sobre o comportamento humano. Eu fui fazer psicologia. Aí, foi a primeira coisa, eu entrei numa universidade com ostomia, certo? O que eu fiz? Isso é uma experiência minha, tem gente que não gosta de fazer isso. Eu abri para minha turma. Eu levei a cartilha para todo mundo. Pedi a professora, alguns professores, para me darem espaço para explicar o que era aquilo, quanto tinha a ver com a matéria. E passei a dar uma aula, às vezes, na enfermagem sobre isso. Assim, a convite de uma professora da psicologia, que dava psicologia na enfermagem. Então, assim, começou a fazer parte da minha rotina. Um dia, eu fui ao banheiro sem a minha bolsa. Eu cheguei lá, eu descobri que a minha bolsa tinha descolado, que eu não tinha condições de retornar para a universidade, para a sala de aula, do jeito que eu estava. Não tinha condições. Realmente tinha sido um caso bastante sério de descolamento de bolsa. Porque a bolsa tem vários níveis de descolamento, né? Ela começa a coçar e você devia saber quando ela começa a coçar, você tem que trocar. Ou ela dá uma manchinha assim, aí você sabe que você tem que trocar. Não, já tinha acontecido tudo isso, eu não sei o que aconteceu que eu não vi. É porque a gente esquece que eu estou dizendo. O que eu fiz? Eu liguei para uma colega que estava sentada ao meu lado e falei para ela. Não liguei não, mentira, eu não tive nem com o celular. Não faça isso, a gente sempre com o seu celular.
Eu fui sem nada. Eu fiquei lá sentada no banheiro sem poder sair. Eu não tinha condições de me mexer. Eu ia sair pingando por ali. Aí essa colega do lado sentiu minha falta, estranhou e foi lá ver. Eu falei assim pra ela, por favor, me traz meu celular que eu preciso de ajuda. Aí eu liguei pra minha irmã e a minha irmã foi e levou roupa pra mim. Eu dei uma lavada lá, troquei de roupa e fui pra casa. Mas o que foi aquilo ali? Erro meu, né? Não prestei atenção, fui sem minha bolsa pro banheiro. Como customizado vai sem a bolsa pro banheiro? Tem que ir com a bolsa, porque tem nosso kit de emergência lá, né? E aí eu poderia talvez ter feito alguma coisa, embora no caso lá, acho que o caso estava mais sério. Eu já tive um caso no ônibus que eu tive que jogar a roupa fora lá no banheiro, assim, do ônibus. Então a minha rotina, às vezes, por ser muito ativa, às vezes acontece. Outra coisa, eu ando de bicicleta, eu suo muito, então bolsa de escola mais, porque, né? E aí eu me formei, falei, vou clinicar, vou fazer meu consultório, né? Só que para você atender, qualquer coisa que você for fazer, se você for aposentar por invalidez, você não pode por lei. Então eu pedi a suspensão do meu benefício. Eu cheguei lá no INSS, na fila do INSS, para fazer isso, veio um advogado falando assim, se te negar o benefício, me fala que eu consigo de volta. Eu falei assim, não, mas eu vim aqui para pedir a suspensão. Eu falei assim, eu nunca vi alguém fazer isso. Eu falei assim, mas deve ter mais gente que faz isso, né? Não sabe. Cheguei lá, o médico não achava no sistema onde fazer isso. Porque eu também não tinha muita experiência com isso. As pessoas não costumam pedir para parar de receber aposentadoria. O brasileiro está correndo atrás de receber aposentadoria, né? Com toda a razão que não é fácil. Aí eu falei, pronto, pedi a suspensão e eu tinha prestado um concurso para psicóloga da Universidade Federal de Goiás quando eu ainda estava no nono período de psicologia. Eu prestei um concurso para saber o que era, como que era e tal. E eu fui chamada nesse concurso. Aí eu cheguei, mas olha que maravilha. Não tinha vaga para pessoa com deficiência. Eu estou considerada deficiência física desde 2004. Não tinha vaga, mas eu já coloquei lá no meu concurso que eu tinha uma deficiência, certo? Porque eu queria entrar como eu era. Então eu fui chamada, e aí quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar alguém para adaptar o banheiro para mim. Porque é uma questão de acessibilidade. Eu não pedi um banheiro adaptado nos moldes maravilhosos, mas eu pedi uma duchinha. E lógico que por conta disso eu tive que contar da minha condição. Gente, a hora que eu falei que eu precisava de duchinha para dar uma boa de colostomia, brotou um banheiro sem arrumado para mim. Porque as pessoas ficaram com muita vontade de resolver aquilo, porque elas achavam que eu só podia usar aquele, que não é verdade, a gente usa outros, né? Mas elas ficaram muito preocupadas. Então, eu entrei dessa forma. Agora, na prática, vai depender da profissão da pessoa. É muito difícil a gente falar quem que pode, quem que não pode fazer, quem que pode, quem não pode trabalhar. Eu posso, tenho uma condição boa, mas e aí? O Brasil é muito diverso e nós somos muito diversos. Então, assim, eu penso que trabalhar é tudo de bom. Eu penso que a gente deve tentar, sim, voltar a trabalhar e ser produtivo. E eu penso que as pessoas têm que nos ver como físico e psicológico também, e social também, porque tem gente que socialmente tem muita dificuldade. Eu penso que o paciente, ele tem que conhecer os seus direitos e ele tem também que fazer a sua parte. Nós temos direito, por exemplo, a essa bolsa do SUS, tem que ir atrás disso, não é ficar nas redes sociais pedindo bolsa, porque a pessoa precisa se cadastrar no programa, mas compreendo que há lugares que não há programa. Aí será que essa pessoa não pode começar esse programa? Porque isso acontece. A presidente, não sei se ela é presidente agora da Associação do Acre, ela foi a Goiânia para fazer o tratamento dela de câncer, e ela foi para a nossa associação, ela saiu de lá. Eu vou pro Acre fazer uma associação lá. E ela começou do zero. A Cristiana começou do zero. Ela chegou lá com uma ostomia definitiva por câncer. E lá agora tem plano de bolsa, ela tem associação. Entendeu? Então a pessoa tem que saber que ela também pode ser um agente transformador. Não só para ela, mas para centenas de pessoas. Né? Então a gente tem o direito? Tem, mas a gente também tem o dever de fazer por nós. E se você vai trabalhar, você tem o direito à acessibilidade? Sim, mas você também não tem o direito de usar isso de forma não ética, porque pode ser que aconteça, né? Acontece, eu sei de pessoas que não querem ter alta, por exemplo, no Hospital do Câncer, não querem ter alta, porque não querem voltar a trabalhar. Como? Isso não entra na minha cabeça, como que alguém pode trocar a bênção de estar curado para se sentir se manter doente num papel para não voltar a trabalhar. Por outro lado, eu não sei também como que eram essas condições de trabalho dessa pessoa.
Será que não vai ter que mudar isso? E eu sei que é muito fácil falar de um lugar confortável socialmente onde eu vivo, eu não sei onde aquela pessoa vive, mas todas essas coisas eu reflito sobre isso. A questão, nós temos os direitos também das bolsas pelo convênio, né? Mas a pessoa tem que falar também atrás. Não estou achando que o convênio vai chegar e falar assim, olha, você tem um convênio, agora está customizado, nós vamos te entregar as bolsas. Não estou vendo isso acontecer. Eu penso que a pessoa tem que ir atrás. Algumas pessoas que têm a renda mais baixa, elas têm direito a passe livre interestadual, mas também tem que ser comprovado, né? Você tem a renda per capita até X, você tem que ir atrás. Mas eu penso que nós brasileiros às vezes somos muito acomodados, sabe? E às vezes a gente deixa de usufruir de direitos porque não corremos atrás. E eu vejo que as pessoas estão muito interessadas nos direitos, mas elas também não querem dar contrapartida dos deveres. Eu acho que se você tem condição, você tem o dever de ajudar a sociedade a ser melhor. Inclusive os customizados. Bem, assim, muito importantes. Já falei da Cândida Carvalheira, que me ensinou a ser customizada como cidadã. Isso foi muito importante na minha vida. Ela me ensinou muita coisa. Eu vou falar de uma moça belga que se chama Petra de Frey. Eu a visitei há uns anos atrás e eu conheci a Petra no meu primeiro congresso mundial de customizados, só para jovens customizados no Canadá, em 2002. Eu fiquei encantada com ela porque a gente foi para uma piscina e lá eu conheci a história dela. Ela não entrou na piscina e aí ela me contou que ela não podia entrar em piscina porque ela usava um catéter. Eu falei, mas por quê? Aí ela me contou que tinha tido um câncer muito agressivo, que eles tiraram, não vou nem falar quantos órgãos, quase todos, tipo reprodutores e tal. Ela usava bolsa de colostomia, urostomia e usava um catéter para alimentação parenteral. 8 horas por noite. Então, eu pensei, meu Deus, essa moça, e ela trabalhava meio período, essa moça passou por um câncer desse. Ela usa 2 bolsas. Ela usa alimentação à noite, porque tudo que ela comia passava direto. Ela tinha a síndrome do intestino curto, que era pouquinho intestino fino que ela tinha, então ela bebia e já saía. Então ela não se nutria, ela só comia pelo prazer de comer. Eu pensei, meu Deus, como que ela consegue ter uma vida tão boa? Eu estava lá no Canadá e ela era da Europa, né? No outro ano, ela não apareceu. Eu pensei, morreu. Naquela época não era tão fácil achar as pessoas. No outro ano, no outro congresso, ela apareceu. 5 anos depois, linda, bronzeadíssima, tinha ido para a China passar as férias de lá para esse congresso. Eu falei, gente, ela foi para a China, ela tinha a alimentação agora numa mochila, tinha uma bombinha que ela tomava alimentação na mochila. E aí ela ficou noiva e eu estive, quando eu visitei, a gente ficou até na casa do noivo dela, lá na Bélgica, e ela tá muito bem, sabe? Isso foi quase 18 anos atrás. Então, eu tenho a Petra como uma inspiração para mim, nesse ponto, de que a pessoa pode ter muitas limitações, muito mais do que eu tenho, e ter uma vida plena. Né? Ela casou agora há pouco tempo. Então, a Petra, agora tem outras pessoas, agora a Petra não é uma ativista, por exemplo, ela não gosta que as pessoas saibam que ela tem ostomia. Então você vê que de cada pessoa a gente aprende alguma coisa. Tem aqui em São Paulo a Ana Cristina, que é uma pessoa do meu coração. E a Ana Cristina, o que me inspira na Ana Cristina é a resiliência dela. Porque a Ana Cristina tem um Crohn, ela tem a ileostomia, mas ela tem um Crohn incontrolável, que eu considero, porque ela tem fístulas que não fecham. E ela usa mais de uma bolsa, porque ela tem que usar a bolsa em fístula e curativo. Isso mesmo, ela foi para a faculdade. Eu lembro de foto da Ana no metrô, também com alimentação, porque ela não tirava, né? Chegava em casa, usava comida, fazendo faculdade no metrô, sabe? E hoje tá aí, não tá bem de saúde, porque a saúde dela é muito frágil, mas ela ainda trabalha, ela fez artes visuais, faz coisas artísticas. Então, é uma pessoa que muito me inspira pela resiliência dela, entende? Tem essa fundadora lá da Associação dos Ostomizados de Goiás, a Beth Cacheto, que não é ostomizada. Ela me inspira a ver que há pessoas que não têm ostomia e assim mesmo podem trabalhar com os ostomizados e vestir camisas ostomizadas. Nossa associação tem 40 anos, ela foi uma das fundadoras, ela está lá até hoje. Você pensa numa pessoa, assistente social, que começou por motivos profissionais, que trabalhava no Hospital das Clínicas, e depois ficou por amor à causa? Então ela me inspira a ver que pessoas que não são ostomizadas podem sim ajudar os ostomizados e muito, e às vezes mais que um ostomizado.
Ela é ostomizada de coração. No coração ela é ostomizada, sabe? Filho adotivo. Então, é isso. Então tem muita gente, o Spencer, que é uma pessoa que eu admiro demais por causa do ativismo dele em redes sociais, que pra mim é o melhor blog, né, que tem de ostomizados no paciente, pra mim é o do Spencer. Você não precisa ter medo do que você vê no portal do Spencer, porque é tudo muito bem escrito, tudo muito bem informado e bem fundamentado. Então tem dezenas de pessoas que me inspiram todos os dias, sabe? Não tem como falar, a Ju me inspira. Eu falo que a Ju me inspira, a Juliana me bate, por quê? Porque ela não sai por aí fazendo propaganda da bolsinha dela. Mas ela não fala que não tem, ela fala que tem, se precisar ela se expõe e ela tá vivendo a vida. Que inspiração melhor que existe para uma pessoa pensar que tem uma mulher jovem que teve 2 filhos depois da leucemia e que trabalha e que começou a trabalhar. Nossa, teve coragem de trabalhar muito antes de mim, por exemplo, né? Ela começou a trabalhar, ela estava no pós-operatório, eu considero isso pós-operatório, ela já estava trabalhando. Então isso muito me inspira. A Vivi, que faz um trabalho, né, maravilhoso nas redes sociais. E, nossa, tem muita gente melhor que eu correndo aí por esse Brasil nessa luta de ostomia. Interessante isso. Eu tenho uma energia boa, é verdade. E agora, com os anos, eu descobri que eu tenho uma energia muito boa, só que de vez em quando eu gasto ela toda e aí eu fico muito quieta, porque eu preciso me reabastecer. Então, às vezes eu preciso ficar até sozinha. Quando eu participo de evento, assim, 3 dias de evento, eu quero pelo menos 2 dias de cama praticamente. Mas agora eu tô trabalhando, não posso ficar tão quieta assim, então eu tenho que tentar. Mas sobre baixa astral, a ostomia não me traz isso, mas a doença inflamatória sim. Porque a doença inflamatória, a doença crônica, ela é aquela assim que tá sempre ali subjacente, né? Você sabe que tem, mas você passa dias sem lembrar que você tem. E de repente ela te dá uma lembrança, assim, às vezes bem doída, sabe? E aí você dá uma retornada naquele tempo que ela era muito mais doída. O que eu posso fazer a respeito disso? Eu nunca tive, assim, vamos dizer, de entrar em depressão por ter tido um episódio de retocolite, porque olha só, eu não tenho reto e não tenho colo. Teoricamente não era pra eu ter retocolite, você concorda? Mas eu tenho. Eu sinto que eu tenho, ela está dentro do meu organismo. Eu tenho a mesma sensação alguns dias, aquela sensação de peso que eu tinha quando eu tinha o intestino reto. Eu sinto que eu estou com doença ativa. Eu sinto nas minhas articulações, sabe? Eu sinto na estomatite que aparece. Eu falei assim, ela tá aí. Ela tá aí. E isso é muito chato. E esses dias, há pouco tempo, eu tive um dia tão ruim que eu cheguei a fazer textão com os meus amigos no WhatsApp. Falei, gente, eu não tô legal, não faz sentido eu estar desse jeito. Eu tô com uma energia muito ruim. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo comigo? Por que isso tá desse jeito? Foi há pouco tempo atrás eu tive esse dia, porque eu tava com muita dor. E dor me remete para tempos muito ruins, muito ruins. Mas eu tenho meu marido que fala assim, vai passar. Porque ele é desses, ele acha que tudo vai passar. Eu sou dessas, que acho que fiquei gripado, vou ficar gripado o resto da vida. E não é assim a vida. Então, eu tenho tentado aprender que vai passar. Inclusive as coisas boas, eu tenho que preparar. Os tempos bons também passam, não são só os ruins que passam. Então, se eu tô num tempo bom, vamos aproveitar o máximo do que está bom. Se eu tô num dia ruim, tá, também vou me permitir chorar um pouco as pitangas, não encher tantas paciências das pessoas, mas falar com as pessoas que me amam, e elas vão, por favor, né, me consolar e falar, vai passar, você já superou isso. Eu li um meme no Facebook, uma coisa que tem coisas muito ridículas, né? Tem duas coisas que são verdadeiras. Eu li um meme que fala assim, você já superou isso que você está passando. Acho essa frase interessante, porque tudo que eu já passei depois, eu já superei lá atrás. Então eu vou superar também, de novo. E eu vejo até pessoas com câncer, que às vezes tem uma recidiva, né? E fala assim, eu já superei uma vez, eu vou superar de novo. Então que assim seja, né? Que assim seja. Então essa é como eu faço. Eu agora tento, porque eu não sou... As pessoas acham que eu sou uma pessoa muito otimista. Não sou. Não sou. Mas eu tenho uma energia boa, tenho. Então eu tenho que usar essa energia para pensar assim, já superei isso uma vez, vai passar. E se eu tiver essa doença de novo e tiver que fazer tudo de novo, horrível, horrível, tá, mas vamos fazer.
Vamos fazer. Se tiver que fazer outra cirurgia, vamos fazer. Espero que nunca mais. Eu quero dizer para essas mulheres, agradeçam porque vocês estão em 2019. Porque em 2000 era mais difícil, mas era muito mais difícil. A moda dos anos 90 não tinha chegado, né? Quando chegou agora para nós. Então o que acontecia? Só tinha calça baixa. Era muito difícil, tinha que ser feitas as coisas no costureiro. Agora a gente tem biquíni alto, né, o suquinho. A gente tem calças altas, pantalões. A gente tem maiô engana a mamãe. A gente tem maiôs limpos, maravilhosos, não só aqueles de senhoras que tinha naquela época. Mas eu acho que a questão da moda, o mais importante com relação à moda, não é exatamente a ostomia. É a gente saber que nem tudo fica bom pra gente, sabe? Acho que eu cheguei na idade assim. Nem tudo é bom pra mim, independente de estar com ostomia ou não. Mas com relação à ostomia, hoje a gente tem uma liberdade, porque a moda hoje é tão diversificada, que a gente tem muita liberdade. Agora, a gente está falando de uma moda externa. Eu acho que a mulher, ela tem muita questão também da moda mais íntima, né? Que é a lingerie. E hoje também tem cada lingerie maravilhosa que dá pra gente usar. Tem umas calcinhas altas de renda maravilhosas, porque descobriram finalmente que as mulheres ficam lindas com calcinhas altas, né? Antigamente só podia ser com calcinha baixa. Então eu diria assim, não perca a vaidade, porque não projete na ostomia a sua perda de vaidade, porque não é ela que vai te impedir de andar bem arrumada, de jeito nenhum. Vai ter que fazer talvez algumas adaptações, mas assim, a vaidade. E outra coisa, porque as pessoas projetam muito, falam assim, eu tô gorda, e meu corpo não ficou bom. Olha, isso aí também não tem nada a ver com ostomia. Eu para não ficar gorda, eu tenho que fazer regime. Eu não posso comer o que eu quero, porque depois que a gente fica bem da ostomia, a gente começa a achar que a gente pode comer um boi, né? Eu tava muito magrinha, e foi isso que eu fiz. Aí eu recuperei meu peso, eu continuei recuperando, eu fui passando, e agora eu tenho que fazer dieta, porque se o meu médico fez uma cirurgia em mim, com a barriga negativa, porque eu pesava 33 quilos, e eu engordo 26 quilos depois disso, essa ostomia pode sofrer também a consequência disso. E engordar não é bom para ostomizar. Não é, porque pode ter um impacto na questão da fixação da bolsa. Então a gente tem que ter cuidado com o peso, sim, por saúde, por questão da ostomia, por questão da estética e outra coisa. Magra, a gente disfarça melhor a bolsa, é mais fácil. Né? Não vou dizer magrinha, mas assim. Mas o humor anda junto com a superação. A gente tem que entender isso. A gente tem que aprender a levar a vida com humor. A gente se leva muito a sério, cara. A gente tem que se levar um pouco menos a sério. Na verdade, as pessoas não estão assim tão preocupadas com a gente. Mas eu vou contar uma história que foi um marco, que eu considero um marco na minha superação. Logo que eu me recuperei da cirurgia, de ostomia e tal, e que eu consegui parar de olhar para o meu umbigo, que eu estava só preocupada comigo, eu fui olhar para fora. E aí eu queria, em agradecimento ao meu marido, fazer uma festa de aniversário para ele. Foi aniversário dele de 47 anos, faz muito tempo isso, ele já está com 63. Eu não sou muito de fazer festas, principalmente festas muito sofisticadas. Eu resolvi fazer uma semi-sofisticada. Tipo, flores naturais, chamar alguém para cantar, fazer maquiagem no salão, eu, né? Coitado, aniversariante, já uma roupa nova tá bom, mas eu fui pro salão, fiz maquiagem, fiz cabelo, meu cabelo tava maior um pouquinho, comprei uma roupa nova, linda, ensaiei falar uma coisa pra ele, que era a música Perhaps Love. Como eu canto mal, eu resolvi que o cara ia tocar e eu ia declamar pra ele. Meu filho ensaiou Yellow Submarine pra cantar pro pai, e tava tudo muito legal. E aí, chegamos, né, estamos lá no meio da festa. Sabe aquele momento da festa, assim, que você... Que a hora que começa a acontecer uma coisa durante a festa, não dá pra parar? Não tem edição? Você tá ali ao vivo? TV ao vivo? Isso. Estava eu lá, chamando meu marido lá à frente para vir, para ouvir o poema, para ouvir a música e tudo. Chamei, meu filho cantou e ela Submarine pro pai, e eu pus a mão aqui, eu tenho isso no vídeo. Aí eu fiz assim, senti que estava molhado, eu cheirei e falei, meu Deus, a minha bolsa tinha descolado. Certo, nada podia ser feito naquele momento, todos os olhos estavam ali no palco onde estávamos eu, meu filho, meu marido e o cara que tocava no teclado. O que fazer, né? Vamos em frente.
Chamei o meu filho, que já estava maiorzinho aqui, ele tampava, pus ele na minha frente para ninguém perceber o estado da roupa. E declamei Perhaps Love do meu marido. Graças a Deus estava bem decorado, porque eu falava e pensava, coitado, ele não faz ideia que é a problemática da esposa dele aqui. Ele não faz ideia de tanto que eu tô fedendo, eu tô suja, eu tô melada. Eu falei, gente, e foi lindo. Terminei, agradeci, não o abracei, né? Não poderia naquele momento, mas ninguém percebeu isso. Ele sentou e eu vazei do salão de festa, e graças a Deus liguei para minha irmã que estava lá na festa e falei, me acode. Porque assim, deu perda total aqui da cintura para baixo. Minha irmã subiu e aí eu tomei banho só da cintura para baixo mesmo, porque eu não queria mais estragar a maquiagem do cabelo. Minha irmã me deu uma roupa linda dela e aí aos ganhos secundários, né? Ficou com o nome dessa roupa para sempre, de seda maravilhosa. E eu fiquei parecendo debutante, né? Tipo, começa a festa com uma roupa e termina com outra. Ninguém precisou saber. Naquele momento, eu percebi, naquele dia, que eu realmente estava muito bem. Porque eu tive que ter um controle emocional gigantesco para manter tudo e para voltar para a festa de cabeça erguida, sem que aquilo tivesse estragado a minha alegria, sabe? Então, assim, foi um dia muito marcante para mim. Foi um dia que eu descobri que, mesmo que der merda, a gente pode dar um jeito. Literalmente. Foi muito legal. Agora, teve um outro. Esse foi um de superação também, porque era um grande sonho da minha vida. Como eu sou cristã, eu tinha muita vontade de conhecer Jerusalém. E eu queria ir pelo deserto e a gente foi, eu queria subir o Monte Sinai. E eu subi o Monte Sinai. Só que assim, para quem já foi lá, vocês vão saber que lá não tem nada. Lá não tem luz, não tem água, não tem banheiro direito, tem nada. E a gente sobe à noite porque é mais fresco. Eu tô contando isso para as pessoas verem que qualquer lugar a gente pode lavar uma luz. Inclusive o Monte Sinai é um lugar sagrado. Aí eu subi, e aí tinha as estações lá, né, onde a gente parava. Gente, uma garrafinha de água lá, quente, porque não tem energia, custava $5. Aí eu fiquei entre beber a água ou lavar minha bolsa. Assim, vou beber a água, né? Aí entrei pro banheiro, que não era exatamente um banheiro. Sabe aquelas casinhas que tem de fundo de quintal com fossa? Era aquilo. Só que a fossa era no despenhadeiro e estava de noite, né? A gente subiu de noite porque era mais fresco. Então não tinha luz também. Aí a gente sempre subia com uma lanterna. E meu filho que estava comigo, ele teve que colocar a lanterna para enxergar dezenas de metros para baixo, pelo menos não tinha mau cheiro, porque caía tão longe as fezes que não voltava lá. E também é tão seco lá que eu acho que bactéria nem sobrevive naquele lugar. Aí eu lavei minha bolsa lá, só drenei a bolsa, né? Enxuguei com a beiradinha, que é uma coisa que brasileiro tem esse negócio de lavar a bolsa, né? Enxágua a bolsa quando o pessoal no exterior não faz isso, eles só drenam a bolsa e limpa a beiradinha. Aí quando as pessoas questionam isso, eu falo, escuta, você que tem intestino, por acaso você lava o seu intestino ou você só limpa a beiradinha? Só limpa a beiradinha. Então, básico é limpar a beiradinha. Mas eu ainda prefiro lavar a bolsa. Aí nesse dia não foi possível e eu fiz isso, sabe? E eu saí de lá assim, pensando, pronto, eu fiz agendar a bolsa do jeito que deu, eu não me privei de fazer esse passeio, como eu nunca me privei de nada. Como eu sei que é difícil lavar a bolsa, por exemplo, eu descobri que eu não sou muito boa de física. Mas se você for lavar a bolsa num rio ou no mar, a pressão da água não deixa as fezes saírem. Então não tente fazer isso. Vá fazer isso numa árvore, escondido em algum lugar. Porque não adianta você tentar lavar a bolsa. Por mais água que tenha no rio ou no mar, você não vai conseguir fazer isso. Nem vai conseguir treinar a bolsa. Então, foi isso que eu aprendi, sabe? De superação e de humor também. De pensar que, cara, dá pra gente se adaptar, sabe? Não é um banheiro adaptado, não. Nem bem longe disso. Mas a gente consegue. Vai fazer uma ostomia e eu estive com centenas de pessoas nesse sentido, porque eu fui voluntária durante 15 anos no Hospital do Câncer. E aí os médicos me indicavam, né? E eu ia fazer as visitas para as pessoas que iam fazer ostomia. Uma coisa que eu sempre digo para a pessoa é que não é para pensar na ostomia como o fim de nada. A ostomia é um recurso, uma ferramenta, certo? Dá medo? Dá. Vai ser diferente? Vai.
Vai ser fácil no começo? Não. Mas tem recursos, tem, hoje principalmente, tem muito mais orientação, tem excelente material para ser usado. Porque qual que é o problema? Eu estive uma vez no quarto com 2 pessoas visitando. Uma tinha feito a ostomia e a outra ia fazer no outro dia. E essa que ia fazer no outro dia estava virada para a parede e eu entrei, dei boa tarde e ela não se virou e a outra se virou. E aí eu perguntei como é que você tá, ela já tinha ostomia 6 meses, estava fazendo quimioterapia, eu estava internada. Aí ela falou tão mal da cirurgia de ostomia, mas tão mal, sabe? Ela falou que a vida dela ficou muito ruim, porque era isso, porque a bolsa não machucava, porque tal, e ela tinha dificuldade, porque ela sentia mau cheiro e tal. E eu ouvi aquela moça, eu falei, que pena que você tem uma experiência tão ruim, a minha foi tão diferente. E aí a moça que ia fazer ostomia, que estava virada para a parede, ela se virou. Ela estava ouvindo a conversa, mas ela não tinha me cumprimentado. Ela se virou e aí eu comentei como que foi a minha experiência, entendeu? E aí essa moça teve as 2 referências. A referência de alguém que tinha tido uma experiência ruim e tinha tido uma experiência ruim, porque aí a gente tem que falar de direitos e deveres do paciente, porque a gente tem muitos direitos, mas as pessoas também precisam se responsabilizar pelo seu autocuidado, por buscar melhores formas, né? Mas aí uma pessoa que ia fazer ostomia no outro dia, que ouve só aquilo, ela vai com o coração muito apertado, ela vai muito mal para a ostomia, entendeu? Então, eu quero dizer, para quem vai fazer uma ostomia, que existe sim muita ajuda e que depois da adaptação, muita coisa vai voltar ao normal e algumas coisas vão melhorar muito, dependendo do caso. Porque é muito diferente quem tem uma ostomia por trauma, uma ostomia por câncer, de uma pessoa que tem por retocolite ou Crohn, por exemplo. Porque quem vem de um sofrimento muito grande tem a ostomia muito mais rápido como um alívio. Mas quem estava bem e levou um tiro na barriga, cara, isso não é um alívio. Isso é um... O que aconteceu? Minha vida está vindo bem, de repente eu estou com ostomia. Então, é muito importante que as pessoas tenham a referência de alguém que teve um processo difícil e que fez a ostomia e depois deslanchou. Porque para mim, a ostomia, ela tem um tripé. Primeira coisa, o paciente tem o direito a ter uma cirurgia bem feita, uma técnica bem feita. Então, o paciente tem que conversar com o médico, falar assim, olha, eu sei que quando você fizer uma ostomia em mim, eu terei mais chance de ter uma boa reabilitação, dependendo de como essa ostomia for confeccionada. Isso aí é o médico. A outra coisa, nós já sabemos que no Brasil nós temos direito pelo SUS a bolsa de boa qualidade. Então, a pessoa que vai fazer ostomia, ela tem que saber que ela tem esse direito, mas ela tem que saber que ela tem que correr atrás também disso, porque isso não vai chegar na casa dela. Nós não estamos na Inglaterra quando as bolsas chegam na sua casa. Nós estamos no Brasil, quando você vai ter que ir atrás, né? Então, bolsa de boa qualidade. E a outra coisa é a orientação. E a orientação, que tem muito a ver com o trabalho que o Ostomais faz, tem a ver com isso, com mostrar o autocuidado para os pacientes. Pode ser estomaterapeuta, pode ser uma enfermeira especializada, pode ser um outro ostomizado, mas assim, juntar todas as informações e saber onde buscar informações, porque um dos problemas das redes sociais é que as pessoas às vezes buscam informação onde elas terão informações ruins, porque em geral as pessoas contam as desgraças, elas não contam os casos bem-sucedidos. Então, se você for digitar lá alguma coisa, que você está com alguma doença, você vai ver os casos escabrosos e não os bem-sucedidos, porque quem é bem-sucedido, ele foi para a vida viver. Quem tem uma ostomia bem-sucedida, ele foi para a vida viver. Ele não está lá contando, ai meu Deus do céu, isso está acontecendo, está acontecendo. Então tem que saber onde procurar, entendeu? Por isso que eu dou valor em lugares onde há informações sistematizadas, informações de boa qualidade, onde as pessoas possam aprender a fazer tudo certinho. Palestra com esse título, né? Sobreviver, viver e superviver. É porque eu tenho percebido que muita gente que encara a morte, depois que encara a morte, elas não querem só viver. Elas querem viver mais. Eu digo que superviver é viver mais do que você vivia antes, melhor do que você vivia antes. Não exatamente da mesma forma, sabe? Você não precisa ter aquilo que você tinha antes. Às vezes vai te faltar uma perna, por exemplo. E a pessoa pode superviver com menos uma perna, coisa que ela não vivia com as duas.
Tem uma frase muito legal no movimento das pessoas com deficiência que fala: eu não sou o que me falta. Eu não sou o que me falta. Eu sou muito mais hoje que me falta alguma coisa. Então eu consigo superviver, que é justamente essa atitude de tentar aproveitar o máximo do que a gente pode, porque a gente deixa de viver tanta coisa nessa vida por causa de coisas pequenas. E aí quando a gente passa por uma coisa maior, né, geralmente na questão da saúde e tal, a gente acaba tendo esse drive aí de ir e fazer mais, e tentar fazer melhor, e não dá muita moral também, assim, para os percalços, sabe, para as coisas, assim, às vezes ruins que acontecem. A gente pode superviver e todos deveriam superviver, e ninguém precisaria passar por uma experiência de quase morte para entender que a gente tem que aprender a viver. Tem aquele perfume boticário que chama Carpe Diem, né? Aproveite o dia. Estudando sobre aquilo, eu descobri que aquilo é uma resposta a uma saudação dos monges, que é Memento Mori. Eles monges falam assim: Memento Mori, e o outro responde Carpe Diem. Memento Mori quer dizer: lembre-se que você vai morrer. Aproveite o dia. Né? Então, superviver para mim é isso: aproveitar o máximo possível de uma forma diferente. Com os ostomizados. Eu queria dizer para as pessoas com ostomia que, embora a princípio não pareça, nós somos muito abençoados. Porque a tecnologia, tanto da cirurgia quanto das bolsas, elas nos permitem viver bem. Eu diria para os ostomizados também: procurem informações boas. Eu diria também: não desista de viver por causa da ostomia, e se tiver que ter um tempo de luto, de chorar, chore mesmo. Só não fique chorando pro resto da vida. Chora um tempo, depois levanta a cabeça e vai viver. Vai viver, porque a vida que a gente tem aqui no corpo é essa, e agora a gente tem uma coisa no corpo que é uma ostomia, que é literalmente, nesse sentido, uma cirurgia que salva a nossa vida, a cirurgia da vida, é um slogan dos ostomizados. Eu sei que há ostomias por motivos muito diversos, por motivos muito tristes, inclusive, de violência, por exemplo. Mas, independente disso, é uma segunda chance de viver. Não perca, aproveite. Para as pessoas que são cuidadores, que são familiares, que são profissionais de saúde, enxergue a pessoa com ostomia como pessoas, seres multidimensionais. Eles não são só a ostomia, eles são a história de vida deles, eles são os recursos psicológicos que eles têm, eles são os recursos financeiros, eles são muito mais do que a ostomia. Então, não adianta ensinar só a cuidar da ostomia. Tem que entender também que essas pessoas têm as suas limitações e as suas possibilidades, dependendo daquilo que elas têm para viver. E esteja por perto. Eu falo para os enfermeiros assim, falo assim: seja carinhosa e firme. Não fica só passando a mão na cabeça, não, porque uma das grandes coisas que a gente precisa é de ter autonomia, de aprender o autocuidado e nos tornarmos independentes na medida do possível, porque eventualmente na nossa vida, na velhice, talvez nos tornemos dependentes de alguém, mas não é para ser por causa da ostomia, não precisa ser por causa da ostomia. Quando eu me lembro do José de Alencar, que era nosso vice-presidente, que tinha um enfermeiro para ajudá-lo a fazer a higiene da bolsa, ele disse isso numa entrevista, eu fico pensando: como que pode uma pessoa com tanta informação ter tão pouca autonomia nesse sentido, né? Com um homem admirável e tudo. Mas a gente pode fazer a higiene da nossa bolsa. Em geral, conseguimos até trocar a nossa bolsa. Eu conheço um ostomizado cego que troca a bolsa dele. Entendeu? Então, se a pessoa às vezes não tem as mãos, é mais difícil. Mas, enfim. Tem gente que realmente quer que a esposa troque o resto da vida, ou o enfermeiro troque o resto da vida. Isso não é necessário. A gente pode aprender. Eu tinha um paciente que não dava conta de recortar, que ele tremia muito. Tudo bem, peça alguém que recorte todas as suas bolsinhas, é importante. Às vezes você não dá conta de tudo, mas dá conta de quase tudo.